Olá, está começando a partir de agora aqui na TVL de Blumenau, mais um TVL Comunidade. Muito obrigado você pela sua companhia nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. A gente começa hoje aqui o Comunidade conversando com a professora e coordenadora do curso de Direito da Uniaselv, a doutora Deise Aline Kellerman. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui, tudo bem? Eu que agradeço, tudo bem. Bom, a Uniaselv é uma das universidades, faculdades aqui de Blumenau que oferecem, né, o curso de Direito para os acadêmicos, pessoal aqui de Blumenau e região. E uma das atividades que chama a atenção do curso de vocês é que vocês oferecem também assessoria jurídica gratuitamente para a comunidade mais carente, e isso também serve de ensino para os próprios acadêmicos, é isso, né? Isso. Nós temos na faculdade o escritório modelo, que são os núcleos de práticas jurídicas. Esses escritórios, eles são concentrados dentro da faculdade justamente para ofertar essa prática ao aluno, ao estudante de direito. Então, o aluno chega num determinado período do curso, ele começa a trabalhar com as atividades reais, com situações, com estudos de caso de pessoas que buscam a faculdade para resolver determinadas situações. Então a Uniaselv também tem o seu núcleo de práticas jurídicas, o NPJ que vocês falam. Isso, nós chamamos NPJ. Bom, o que existe de estrutura lá para atender a comunidade e também servir de auxílio, né, para os acadêmicos? Então, nós temos lá algumas salas de atendimentos, que é onde nós colocamos alguns alunos para fazer os atendimentos, acompanhados sempre de professores, de advogados que trabalham dentro do escritório modelo. E temos lá uma sala de audiências que fica exatamente com a estrutura de uma sala de audiência comum, situada dentro de um fórum. Temos um auditório que é para acompanhamento dessas situações, às vezes reais, às vezes simuladas, porque a gente trabalha com práticas simuladas também. Temos uma sala de biblioteca, que é concentração de professores, também sala de apoio para algumas sessões de conciliação, e temos daí as salas de monitoramento. Lá ficam concentrados os advogados, os professores e os monitores que trabalham dentro do escritório modelo. Para viver as situações reais é preciso que a comunidade também participe, né? Que as pessoas levem lá seus casos, suas situações, problemas, para serem colocados aí perante a justiça. As pessoas têm participado, têm procurado o NPJ da Uniaselv? Bastante. Hoje a nossa demanda é muito grande. Faz aproximadamente 2 anos que se instalou aqui em Blumenau a Defensoria Pública, mas não existe uma oferta de trabalho, de serviço tão grande quanto a demanda. Então, os escritórios modelos das faculdades é que estão absorvendo grande parte dessas ações, desses procedimentos, dessas situações que a população precisa resolver e muitas vezes não tem condições financeiras para contratar um profissional particular que possa patrocinar as situações. Né? A ideia lá do NPJ não é tirar o mercado, por exemplo, tirar pessoas do mercado, e sim auxiliar também a comunidade e contribuir com o próprio curso. Isso. Que perfil de família que é atendida lá no NPJ, no Núcleo de Práticas Jurídicas da Uniaselv, professora? Então, lá nós temos alguns convênios que nós formulamos com a OAB, com o Tribunal de Justiça e temos lá instalado um PAC, que é um posto de atendimento e conciliação. Então, nós temos alguns requisitos para poder fazer o atendimento a essa comunidade. O procedimento, ele tem que ser feito aqui em Blumenau. Esse é o primeiro requisito. Justiça comum aqui de Blumenau. Tem que ser utilizado o juizado especial, pode ser utilizado a Justiça Federal e também pode ser utilizado a Justiça comum, mas aqui de Blumenau, tem que ser da comarca de Blumenau. E o outro requisito é que a pessoa interessada, aquela pessoa que vai ser atendida pelo escritório modelo, ela tem que comprovar uma renda de até a soma de 2 salários mínimos. Renda Então, familiar? É renda da pessoa, daquele interessado. Não se soma a renda familiar, só do interessado. Então, são esses os requisitos principais para que a gente possa, então, atender aquela pessoa da comunidade e também fazer os procedimentos administrativos ou judiciais que sejam necessários para resolver uma condição que nos é trazida. A professora falou que a demanda tem sido bastante grande, né? Qual que é o número de atendimentos lá, para a gente ter uma ideia, professora? Olha, por dia nós temos aproximadamente 7 a 9 atendimentos. Isso envolve famílias também, né? Então, se a gente somar aí o número de pessoas
dobra ou às vezes triplica Uhum. por dia. Então, nós temos Bastante. aí uma demanda muito grande, um número de procedimentos muito grande, um número de pessoas envolvidas maior ainda. Uhum. Bom, e essas famílias, enfim, procuram vocês lá para resolver os seus problemas, o processo entra na justiça e tem um acompanhamento dos profissionais da própria universidade, da faculdade, mas também os alunos acompanham, monitoram ali, professora? Isso. O aluno, em alguns momentos, ele passa o semestre, na verdade são 4 semestres, Uhum. trabalhando junto ao NPJ, junto ao escritório modelo. Ele faz atividades simuladas e atividades reais. As atividades reais são essas: a de acompanhar atendimentos, fazer atendimentos, acompanhar a coleta desses documentos que são necessários, às vezes, para os procedimentos seguirem o trâmite administrativo ou judicial. Assim que é necessário, é protocolado um processo judicial e ali em diante os advogados do próprio escritório modelo é que vão dando continuidade ao processo, até que ele finalize, até que transite em julgado. Uhum. Os alunos, eles acompanham esse atendimento inicial e, em alguns momentos, também o trâmite normal do processo. Eles fazem outras atividades que sejam dentro do procedimento já iniciado. Uhum. Então, tem dias que eles fazem o atendimento inicial, tem dias que eles vão dar continuidade ao procedimento que já está em andamento. Uhum. Esse serviço é oferecido há bastante tempo já pela Uniaselv, professora Deise? A Uniaselv de Blumenau, ela mantém um escritório modelo, ela mantém o seu NPJ desde 2008, desde março de 2008, quando nós iniciamos o Núcleo de Práticas Jurídicas aqui em Blumenau. Uhum. Antes disso, o curso era ofertado em Indaial e aí o escritório se localizava naquele campus, né? Naquela Então são instituição. praticamente aí 7 anos, aí, quase 8 anos aqui em Isso, Blumenau. aqui em Blumenau. Então a orientação para quem está acompanhando aqui o TVL Comunidade é famílias que tenham, a pessoa que tem renda até R$ 2.000, Hoje até 1.500, né? 1.500? Ok. Isso, são 2 salários mínimos. 2 salários mínimos, 1.500. Então, além da Defensoria Pública, né, que é o serviço aí ligado ao Estado, também tem esses escritórios modelos que oferecem, no caso, a Uniaselv com o seu NPJ. Isso. Além da Defensoria Pública, há esses escritórios modelos. Uhum. Bom, o resultado está dentro daquilo que vocês esperam? O que precisa melhorar também, professora, nesse sentido de atender a comunidade, prestar essa assessoria jurídica gratuita e também auxiliar ali os acadêmicos, né, no próprio curso, no próprio ensino? Sim, o resultado é excelente, porque dali é que a gente tira a prática do nosso aluno que está se profissionalizando para ser incluído no mercado de trabalho. Então, ali ele tem tudo o que ele precisa para entender como funciona essa dinâmica. O advogado no seu escritório, como é que ele vai atender um cliente, o que ele vai precisar perguntar, o que ele precisa saber dentro de um processo judicial, quais as documentações que ele precisa juntar, unir para formular um procedimento, enfim, todo esse antes processo, esse procedimento que tem antes de ir à justiça e peticionar, o aluno tem ali dentro do escritório. O pós, que é o protocolo e o trâmite processual que precisa ser acompanhado, ele tem ali dentro do escritório. A resolução das condições, como passar as informações de uma sentença, de um resultado de processo, ele tem também ali dentro do escritório. Então, o resultado que a gente precisa é esse. A gente faz o trabalho social, que é dar a essas famílias o atendimento que é necessário ou resolver algumas situações que eles precisam de auxílio, mas também a gente passa para o nosso aluno essa prática dentro da área jurídica. Bacana. Os casos mais comuns, né, que chegam até o NPJ da Uniaselv, que essas famílias levam, professora, é questão social, é consumo, é trabalhista? Quais são as ações mais comuns? 90% dos nossos procedimentos são na área da família. Família. A gente trabalha muito com ações de divórcio, ações relacionadas à guarda, alimentos de crianças, tutelas e curatelas, mais voltada à área da família. 90%, Sim. Esses outros 10% aí se dividem em consumidor, alguma coisa na parte bancária, indenizatórias, enfim. Mas boa parte dessa comunidade que nos procura em função de situações na área da família. Onde é que fica, professora? Onde é que as pessoas devem procurar isso? Você fica na Uniaselv, porque a Uniaselv tem uma ali perto do Aterro e a outra perto ali já da Mafisa, né? Campus 1 e Campus 2. O Campus 1 fica ali perto do trevo da Mafisa, ao lado do shopping de carros. Esse é o campus onde está o escritório modelo. Esse é o Campus 1 ou 2? Campus 1.
O Campus 2 aí fica lá na frente do onde terminal tem o da Teatro Aterro. Michelangelo lá. Tem o teatro, lá é concentrados os cursos na área da saúde. E ali o curso de Direito fica no Campus 1. Então o NPJ fica no junto com Campus o 1, NPJ. na Pedro Zimmermann. Isso, na Pedro Zimmermann. Perto do Trevo da Mafisa, ali do lado do carro do shopping de carros. Isso. Muito bem. Professor, então, repetindo aqui, o NPJ tem inclusive o auditório, a gente mostrou algumas imagens aí, né? Que uma estrutura bacana, legal, né? É uma estrutura muito grande, comporta muitas pessoas. Bom, hoje nós temos um número muito grande de alunos dentro do curso de Direito. E ali nós fazemos também as bancas, que são as defesas dos trabalhos de conclusão de curso. Então, comporta aí uma série de atividades, tanto para o curso de Direito, quanto para os outros cursos, quando precisam aí dessas estruturas. Vocês abriram agora só no último semestre 3 turmas. Tem mercado para isso tudo de profissional da área do Direito? Imagina, tem sim. O curso de Direito, ele abre um leque de opções, né? Então, além do advogado, profissional autônomo, ele abre também uma carreira pública, ele abre também uma consultoria às empresas. O profissional tem várias áreas onde ele pode se colocar dentro do mercado profissional. Só para a gente fechar esse assunto do NPJ, a professora falou também da conciliação, né, do posto de atendimento de conciliação. São feitas conciliações também lá? São. Sem ter necessidade de se entrar na justiça, por exemplo? Esse é o primeiro procedimento. Como nós temos um convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina para promover ali dentro da faculdade um posto de atendimento e conciliação, nós fazemos o atendimento àquele cidadão que nos procura, verificamos qual a condição e marcamos no mesmo momento uma data para fazer a conciliação com a parte contrária. Então, chamamos ambos até o escritório modelo, lá conversamos com eles e verificamos da possibilidade de fazer um termo de acordo. E daí não judicializar uma questão que é litigiosa, e sim um acordo apenas a título de homologação judicial mesmo. Então a gente determina ali a situação que eles mesmos identificam como sendo a melhor para resolver a situação deles, e ali a gente faz disso um termo de acordo e leva ao judiciário só para que o juiz homologue aquela condição. E como é que estão os números, professora, de conciliação ou não, que não se chegam a acordo? Não, esses números são espetaculares, porque hoje a própria morosidade de uma ação judicial leva as pessoas a se conscientizarem de que essa demora ela só traz mais aborrecimentos. Então, como eu falei antes, nós temos muitos casos que são na área da família. Então, ali há um trabalho que se faz com as partes para se resolver isso de uma forma um pouco mais, da forma como eles entendem melhor, uma forma com menos discussões. Cansativa, né? Desgastante, então, né? as pessoas acabam resolvendo ali uma situação que eles poderiam levar aí 3, 4 anos, às vezes até mais. Agora, de 10 casos, quantos que se resolve na conciliação? O nosso percentual é ótimo. Eu acho que uns 80%, 90% é resolvido ali. Também, que bacana, são bons números. São. Ok, professora Deise Aline Kellerman, professora de Direito da Uniaselv, coordenadora do curso lá da faculdade. Muito obrigado aqui pela sua participação na TVL. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigada. Tá certo, obrigado. A professora veio falar um pouquinho sobre esse serviço, né, de assessoria jurídica gratuita que a Uniaselv oferece desde 2008 aqui em Blumenau, um serviço que está lá disponível para a comunidade também mais carente aqui da cidade. O intervalo é rápido, a gente já volta aqui no TVL Comunidade daqui a pouco para falar sobre liderança no trabalho. Qual o papel dos líderes em momentos agora de crise, em momentos de dificuldades? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Até já! Estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Você que está nos acompanhando é nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o camarablu.sc.gov.br. Lembrando que você pode interagir com a gente aqui no Comunidade, é só você mandar o seu e-mail para a gente também, sugerindo entrevistas, participações. Participe, colabore aqui com a programação da TVL, que mostra o dia a dia da Câmara de Vereadores, mas também traz assuntos importantes aqui para a gente conversar. E agora estou recebendo aqui nos estúdios o Carlos Fels, que ele que é consultor empresarial e também palestrante, dá palestras aí em todo o país. Carlos, muito obrigado pela sua presença, como é que vai?
Muito bem, obrigado, eu agradeço o convite, Rodrigo. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios dos líderes aí em momentos de crise como esse, de dificuldade, né, de apertar o cinto, de economizar. E você também dá treinamentos nas empresas sobre liderança, né? Que papel Perfeito. que tem o líder nesse momento como a gente está vivendo agora, hein, Carlos? Mais do que nunca, esse papel hoje é fundamental no combate direto aos retrabalhos, aos desperdícios e elevando a produtividade das empresas através da conscientização dos funcionários. O líder tem um papel predominante na questão da motivação, na questão do engajamento da equipe frente a toda essa situação. Qual que é o perfil ideal de líder? Vamos começar aqui pelo início, né? O que tem que ter um líder? Olha, nós teríamos que ter aqui alguns programas para falar só do perfil ideal. São muitos atributos, mas dentre os mais importantes, humildade, muita humildade, estar sempre aprendendo, estar sempre se atualizando, o líder não pode estar estagnado, uma excelente comunicação, uma percepção, o líder passa a ser um grande psicólogo, porque uma coisa é você falar na coletividade, outra coisa é você tratar liderado por liderado na sua individualidade, conhecer o ser humano, conhecer a si mesmo, é uma longa jornada para o aperfeiçoamento de um líder, para que ele se torne realmente atuante nesse mercado. É claro que tem São muitas coisas que envolvem. Outros fatores que envolvem, mas humildade, conhecimento, buscando estar sempre se atualizando, conhecer a si mesmo, conhecer o ser humano, desenvolver uma boa comunicação. Uma boa comunicação as pessoas muitas vezes entendem como uma voz de locutor, não é isso, não é uma fala muitas vezes enriquecida com palavras bonitas, uma comunicação clara, assertiva, objetiva, se fazer entender claramente com o liderado, se fazer compreender, isso é uma comunicação assertiva. Você falou, Carlos, em motivar os seus colaboradores, a sua equipe no momento delicado. Ok. O trabalhador, o colaborador da empresa, ele vê que está tudo subindo, preço, inflação, juros. Quer dizer, em casa ele está sentindo que a coisa está ficando apertada. Correto. Ele vai meio que desmotivado já. Claro que tem as exceções. Como é que aí o líder consegue motivar aquele colaborador, sendo que está tudo mais difícil para ele? É hora de fazer muito bem a lição de casa. Começa pela empresa, começa pelo empresário. Eu tenho uma palestra, esse tema que nós estamos citando aqui, faz parte de uma palestra chamada Qual o custo do erro na sua empresa? Quanto custa errar na empresa, na vida? Então, decisões muitas vezes por impulso podem acarretar nesse momento prejuízo. Então, se as coisas estão em um momento mais delicado, é hora de segurar um pouco algumas coisas, algumas decisões de compra. O líder que tem esse contato mais direto com o liderado, faz um follow-up da vida dele, aconselha, acompanha, traz ele para perto de si, consegue dar esse suporte psicológico até nesse envolvimento das decisões. Faça com que o liderado fora da empresa não tome decisões erradas, para que isso não reflita depois de cabeça quente no trabalho, para que no trabalho trabalhe corretamente, dê produtividade, evite, como a gente citava há pouco aqui, os erros, os retrabalhos, por falta de atenção, tornando as coisas ainda piores. Se está na hora de a gente fazer lição de casa, está na hora de acabar com o erro dentro da empresa, está na hora de a gente se conscientizar. Eu até, uma informação interessante, eu estou iniciando uma campanha, eu quero levantar uma bandeira contra o retrabalho, contra o desperdício nas empresas. A gente é muito naquela passividade, naquela complacência, errar é humano. O erro no processo de treinamento, ok, mas aquele erro daquele funcionário que já está treinado, já está habilitado e por simplesmente desleixo ele erra. Então o líder tem que estar em cima disso, cobrando realmente uma postura muito correta de se trabalhar, para que a gente aumente o desempenho e com isso a gente consiga até manter os empregos. Como é que deve ser essa cobrança do líder? Isso é muito importante, né? Ele saber cobrar resultados. Como é que ele deve exercer isso, hein, Carlos? Ok. Bom, tentando dar uma resposta aqui bem rápida, há uma técnica nos meus cursos de liderança que eu gosto muito de transmitir, que é a chamada PNP, positivo, negativo, positivo. Nunca critique em público, jamais. Traga o liderado em particular e nunca também traga coisa para o lado pessoal. Né? Foque no problema em questão. Comece frisando um ponto positivo daquele funcionário, uma atividade que ele exerce corretamente, para que ele veja que você reconhece que ele faz algumas coisas, aquilo que ele faz certo, evidencie o erro na parte negativa, né? E na parte positiva, posteriormente, diga que você acredita nele, que ele pode realmente fazer a coisa certa,
porém fica aqui sempre uma dica. Nos coaches que eu faço com os meus líderes nas empresas, eu digo o seguinte: questione o funcionário se ele realmente quer fazer parte daquela organização, se ele quer continuar naquele quadro. Que muitas vezes aquele funcionário que está agindo com desleixo, ele não quer mais fazer parte daquele quadro, ele começa a dar um prejuízo muito grande para a empresa. Quem sabe é hora de desligar essa pessoa. Porém, se ele quer fazer muito parte daquele quadro, daquela organização, deixe claro que se ele continuar errando, talvez a permanência dele dentro daquela organização já deixa de ser interessante. Mas nunca em público, sempre em particular, evidenciando a parte positiva da pessoa, evidencie o erro e coloque uma perspectiva positiva para aquela pessoa, enfim, exercer a função sem errar e conseguir o resultado que a empresa precisa. Se a empresa não está indo bem, né, os resultados não estão aparecendo, até pelo momento que agora é difícil, economia retraída, complicada. Qual é o papel do líder nesse momento especial agora, Carlos? Ele é responsável também direto pelos resultados ruins da empresa? Com certeza. E eu costumo dizer que uma frase que o Bernardinho, do vôlei, sempre muito usa: a culpa sempre é do líder, né? O líder ele tem que estar na frente. E o líder que a gente fala aqui começa pelo empresário. O empresário, o dono da organização, os gestores de uma organização, que não trazem para si os seus líderes diretos, treinem, preparem eles, fiquem focados numa estratégia de gestão, uma estratégia para otimizar resultado. É hora de enxugar as contas internas e estancar toda e qualquer sangria, toda e qualquer perda ou qualquer improdutividade, e o líder tem que ter um papel diário de monitorar, de acompanhar, de dar o follow-up também para o dono da empresa. É hora de se conversar muito, ter muita comunicação e estar corrigindo constantemente a rota para que a gente consiga atravessar por esse período sem grandes prejuízos ainda maiores. Para quem gosta de futebol, principalmente, a gente já está acostumado a ver, né? Quando o técnico não vai, o time não vai bem, quem cai primeiro é o técnico, né? Não são os jogadores. Exatamente. Então o líder tem que ter muita responsabilidade, né, em relação a todo esse processo. Líderes bem preparados, líderes bem conscientes da sua responsabilidade produzem resultados extraordinários. 2 trabalhos que eu faço com bastante frequência é esse: conscientizar toda a equipe através de uma palestra de conscientização contra o erro, mas também capacitar os líderes, formar líderes. Nós temos aqui na nossa região excelentes profissionais que formam líderes, que capacitam esses líderes, e pode ser olhar por estatística. Empresas que estão indo bem, empresas que estão alavancando negócios, têm líderes bem preparados que, consequentemente, dão suporte para a equipe. Agora, o líder ele precisa ser exemplo para a equipe dele? Sem dúvida. Se ele não for uma pessoa exemplar, esquece? Sem dúvida. Posso dizer que esse é um pré-requisito tão básico que acabei até nem citando na tua pergunta inicial. A liderança, ela se dá pelo exemplo, né? Muito explorado aí pelo livro Monge Executivo, do James Hunter. O exemplo é a base de tudo, você dar um bom exemplo. Você não adianta querer mandar fazer uma coisa, pedir para que você faça uma coisa que você mesmo não faz. Dê um exemplo tanto dentro da empresa, mas fora também. Uma vida bem pautada, uma vida organizada. A máxima da liderança é o seguinte: quando eu acompanho a tua pessoa e me espelho em você, eu quero copiar o Rodrigo, eu quero, por ele ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de boa conduta, o liderado se sujeita, se submete a um desejo direto de querer que você me lidere. E isso o líder está conseguindo esse engajamento. Isso é muito importante, ser um exemplo. E claro, as ferramentas que a gente citou há pouco, da comunicação e todas as outras mais. Qual a diferença, Carlos, do líder e do chefe, daquele que exerce a função de liderança, de autoridade ou de mandatário? Quais são as diferenças aí? Cada vez mais instinto, né? Cada vez mais extremamente obsoleto, e ainda instinto, acho que uns perdidos ainda por aí em fase de extinção. Aquela pessoa que entende que no velho paradigma manda quem pode, né, obedece quem tem juízo. Hoje as pessoas são cada vez mais estimuladas a pensar, e aquele líder que só quer mandar, que não quer dialogar, que quer impor o seu jeito autoritário de ser, acaba cada vez mais caindo em desuso. E o liderado, quando vê que isso é incoerente, muitas vezes ele se desliga daquela organização, ele também sai, se ele for submetido a uma pressão injusta, a uma pressão simplesmente do mandar.
Agora, quando o líder tem habilidade, né, como líder, não chefe, e ele então ele não manda, ele pede, ele conduz, e o liderado está tão bem treinado que um olhar basta. Né? Ele já sabe qual é o comando, muitas vezes não precisa nem olhar, ele foi lá, ele já fez, porque o líder treinou. Uma coisa que eu acho bacana na liderança, que eu digo para os meus alunos é o seguinte: quer fazer um teste? Se ausente uma semana, vá fazer um curso. Tem líder que me fala assim, Deus o livre, se eu sair da minha organização, do meu setor, uma manhã, uma tarde, um dia, quando eu volto, aquilo está um caos. Então esse é o perfil do chefe, que tem que estar toda hora em cima, toda hora cobrando, como nos tempos lá da senzala, com a espingarda na mão. Esse é o modelo antigo. Se você tem uma equipe muito bem treinada, você pode sair, se ausentar 2 dias para fazer um curso, volta, está tudo rodando, você treinou as pessoas, preparou as pessoas. Então, esse é o perfil do líder moderno. Bacana. Hoje as pessoas, né, Carlos, levam muitos problemas pessoais da sua família, do seu relacionamento para o trabalho. Como é que o líder deve lidar com isso? Porque está cada vez mais comum as pessoas cansadas, muito trabalho, na família, com os filhos, e levam isso para o trabalho. Sim, como é que o líder lidar com isso? Aí entra a questão do preparo, né? Entra a questão do saber ouvir. Os treinamentos de liderança, eles ensinam isso. O líder ele tem que ser um grande psicólogo, né? Ele tem que ter a ética, muita ética, um fator fundamental. Jamais, uma dica importante aqui, Rodrigo, que um líder não pode fazer é transformar um liderado no seu melhor amigo ao passo de transformá-lo em seu confidente. Por quê? Ele escuta um comentário, ele escuta uma queixa de um outro liderado, absorve aquilo ali, tenta aconselhar, mas por uma outra via ele fala, ele comenta com outro membro da equipe, que ele tem mais amizade, acerca daquela outra pessoa. Isso vira fofoca dentro da empresa. O líder ele tem que ouvir tudo, mas calar-se ali, né? E não levar isso para nenhum outro membro da equipe, a título de compartilhar o que alguém está sofrendo. Ser um bom ouvinte, saber dar bons conselhos. Então cabe aqui um pouco de entender um pouco de finanças pessoais, entender um pouco de assuntos familiares, saber ouvir. Quando for uma demanda que ele não tenha conhecimento, ter a humildade de encaminhar a um profissional habilitado para aquela questão, um vínculo de confiança. E jamais quebrar esse elo de confiança que o liderado tem com ele. Porque uma vez quebrado, muito difícil de ser retomado. Então essa ética também é muito importante. Ok, só para a gente fechar, Carlos, você tem um trabalho também que fala sobre o tempo, né? O tempo que a gente tem aí para fazer as coisas, enfim, como fantástico. Ganhar tempo, né? Fantástico. Porque as pessoas reclamam que está faltando tempo, parece que o dia não tem mais 24 horas, tem bem menos. A velocidade de realização, né? Conversamos também já numa outra oportunidade. Então a questão do tempo é fundamental, né? A gente, primeiro, conhecer a si mesmo, saber o que realmente a gente quer, o que a gente não quer e saber dizer não. Principal dica, o tempo aqui é curto para a gente falar muito sobre tempo, então saber filtrar, saber o que eu quero, né, e o que eu não quero. Não dá para abraçar o mundo com as pernas, não dá para querer ver tudo. Nós vivemos um momento de muitas coisas interessantes simultaneamente e eu tenho que ter foco, eu tenho que saber qual é o meu papel, o que eu tenho que fazer e aquilo que eu tenho que abrir mão, né, para ficar focado nos meus reais objetivos. Bacana. Carlos Felski, que é consultor e palestrante também. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Podemos deixar só o site rapidinho? Ok, pode falar. É o palestrasquetransformam.com.br. O site palestrasquetransformam.com.br. As pessoas conhecem ali então o meu contato, um pouco mais sobre o meu trabalho. Fizemos um trabalho aqui em Santa Catarina e, como você citou há pouco, no Brasil inteiro. Obrigado, Carlos. Obrigado pela sua participação. Carlos Felski, então, que é consultor empresarial e também palestrante da curso de lideranças, e veio falar para a gente hoje aqui no Comunidade como é que, né, os líderes devem conviver, enfim, com seus colaboradores, quais são os desafios, o papel do líder dentro da empresa num momento como esse, momento de crise, de dificuldades também no mercado. Ponto final aqui no Comunidade. Obrigado você pela sua companhia. A gente volta então numa próxima. Continue acompanhando aqui a TVL de Blumenau. Até mais. Tchau, tchau.